Boa tarde a todos. É um prazer estarmos aqui falando em nossa primeira live, nosso primeiro evento ao vivo. A Supremo Cécio Cimentos está trazendo esse evento, nosso primeiro evento, para abordar um tema importante para o nosso cliente, principalmente o nosso mercado de concreto usinado. Todos estão observando na tela, na parte inferior, nós temos um canal de comunicação. Fiquem à vontade para fazer as perguntas durante o evento, sugestões. Ao longo do evento a gente vai falar novamente, mas desde já aproveitamos para deixar em aberto a possibilidade das pessoas que se interessarem em conversar mais sobre o tema desse evento, após o evento, nós nos colocamos à disposição para uma assessoria exclusiva, individual, para evoluirmos no tema. Estamos trazendo hoje um tema importante para um momento delicado que estamos passando, no objetivo de conseguirmos alavancar novos mercados para o concreto no Brasil. Temos a presença do nosso gerente de vendas técnicas, Rodrigo Brito, e a presença do Alexander Masquil, gerente regional da BCP Sul. Então, fiquem à vontade durante o evento para fazer os questionamentos. No QR Code do lado direito também é uma opção, ou adicionando o número que está na parte inferior da tela e comunicando através do WhatsApp. Vamos dar início ao nosso evento, passando a palavra para o Rodrigo, que vai fazer uma abordagem do contexto de por que estamos falando disso nesse momento, e na sequência o Alex abordará a questão técnica e todas as particularidades desta nova solução para um novo mercado de concreto usinado no Brasil. Excelente, obrigado. Primeiro, agradecer ao público aí, o pessoal que está nos acompanhando, e agradecer a BCP e o Alex por estar junto conosco aqui nessa tarde. Eu particularmente sou fã desse tema, né, Alex? A gente vem conversando há algum tempo já sobre as iniciativas que a BCP tem feito no intuito de alavancar a pavimentação de concreto. Eu sou muito presente aqui na região sul, né? Conheço mais o nosso mercado na região sul, e a gente vê nítido o nível de competição que existe no nosso mercado, né? Em especial quando a gente fala aí no segmento do concreto. O mercado cimenteiro ele chegou em 2014 a superar 70 milhões de toneladas. Depois de 4 anos tivemos um leve crescimento, né, no ano passado de 3,5%, chegando um pouco abaixo ali de 55 milhões de toneladas. Mas o fato é, o nosso mercado ele diminuiu, né? A gente tem uma expectativa de uma recuperação que vinha aí desde o ano passado. Esse ano começou muito bem, mas uma nova variável entrou no jogo, que é o coronavírus, né? Diante disso tudo, eu acho que o que temos, né, como cimenteiros, como concreteiros, como a cadeia do cimento, como missão, é justamente como é que a gente consegue desenvolver novos mercados, né? Como é que a gente consegue fazer com que o nosso mercado ele não cresça somente de maneira orgânica, necessitando de iniciativas, seja no mercado imobiliário ou de infraestrutura, que são segmentos importantes, mas quando a gente fala na pavimentação de concreto, eu acho que é o único elemento, né, que a gente, quando olha aí nas cidades, numa construção, ainda falta muito da nossa presença, né? Quando a gente vai para uma edificação, seja ela qual for o sistema, né, seja se construção a seca, qualquer que seja o sistema, o cimento, o concreto, ele está lá presente de alguma maneira. E no caso da pavimentação a gente vê muito pouco, né? E eu acho interessante aí da abordagem, do trabalho que você vem fazendo aí nos últimos anos, sobre os exemplos que existem tão próximos de nós e que você vai abordar. Sim. Né? E tem um ponto aí fundamental, eu sempre comentei contigo, que eu acho que os concreteiros eles têm uma missão e uma função muito importante para que esse mercado ele ganhe de fato uma relevância. É a concreteira que está na região, é a concreteira que está na cidade, e a gente precisa cada vez mais aprender a vender esse produto, essa solução, né?
solução é sempre muito mais difícil de você vender, né? Porque você tem que trazer todo o contexto, não simplesmente o produto. Então, acho que é um momento muito legal para a gente repensar como é que é a atuação das nossas equipes de vendas na ponta, né? Nós sabemos vender o concreto para pavimentação, nossas equipes estão atentas às oportunidades que existem quando chega num determinado empreendimento, olhando também para a pavimentação como um potencial para o mercado do concreto. Enfim, acho que você vai abordar bastante coisa. Sem Né? dúvida. Eu acho que vai nos ajudar bastante nossos amigos aí, em especial o pessoal do segmento do concreto. E a gente, como o Rômulo comentou, a gente fica à disposição através do canal do WhatsApp, mesmo após, né, o evento de hoje. Quem quiser fazer contato conosco, buscar mais informações, né, eventualmente tem algum cliente nosso aí conectado, gostaria de uma reunião, né, da BCP, da Supremo, um grupo de trabalho para poder tratar do tema e poder ter uma ajuda ali, eventualmente, no município, na região dele, a gente fica à disposição. Agora a palavra é tua e tenho certeza que vai trazer muita coisa boa aí para nós. Obrigado, viu, Alex? Eu que agradeço, Rodrigo, e é uma satisfação estar aqui no evento de vocês, né, da Suprema, essa primeira live aí nesse sentido de abrir portas e discutir assuntos relacionados ao mercado da construção, né? E hoje a gente vai abordar esse tema aí que, como você bem colocou, né, algo bem ainda incipiente no Brasil, né, que a gente precisa desenvolver bastante. Mas antes de começar, eu queria parabenizar todos que estão assistindo, porque a gente sabe a dificuldade de despender um pouquinho do seu tempo, né, para discutir, buscar conhecimentos novos e ir atrás de informações que podem agregar. Então, meus parabéns. E vamos à luta, né? Eu ia arregaçar minhas mangas para começar, mas já estão arregaçadas, então vamos direto ao ponto. Então, começando, eu vou fazer uma apresentação breve aqui do tema e depois a gente abre a discussão aí na sequência para interagir com vocês via WhatsApp, via os canais aí que foram abertos. Então, começando a nossa discussão, como o Rodrigo bem colocou, nós temos uma variável diferente nesse momento no mercado, que impacta, obviamente, a atividade de todos os segmentos, né? Desde a forma que as empresas estão enxergando o mercado, a forma de atuação, como que vai funcionar o turismo, as escolas e tudo mais, e obviamente que isso tem um impacto no mercado imobiliário, né? É evidente que a gente sofre uma atuação efetiva dessa questão do coronavírus, como que as coisas vão ficar, não tanto em relação ao consumo propriamente dito nas obras, né? Porque de uma certa forma a construção civil está caminhando nesse momento, né, na grande maioria das regiões, mas o impacto de como vai ficar em relação aos lançamentos, como que eu vou ter o meu mercado imobiliário funcionando daqui a alguns meses, né? Se aquilo tudo que as construtoras estavam prevendo lançar vai ser lançado, se as edificações que estão sendo construídas, como que vai ser a nova realidade das habitações. Então, tudo isso vai fazer com que haja muito questionamento nesse cenário e a gente vai precisar repensar um pouco toda essa estrutura, né, do mercado da construção civil focado no mercado imobiliário. E eu trouxe uma pesquisa da DIT aqui, né, para vocês perceberem que só o fato da geração e da chegada do coronavírus, do Covid-19, já gerou uma dúvida em pelo menos 45% daquelas pessoas, potenciais compradores de edificações, que nesse momento já ficam em dúvida em relação a se compram ou não um imóvel nos próximos meses, né? Já desistiram da compra nesse exato momento. O que eu quero dizer com tudo isso? Que evidentemente que aquele mercado que a gente estava trabalhando no finalzinho do ano passado e que estava num crescimento gradativo e até de certa forma contínuo, né? Esse mercado sofreu uma variação grande e agora a gente está com essa situação aí, né? O que vai acontecer a partir desse momento? E a ideia aqui é justamente por que a gente vai ficar discutindo então o manter essa pizza, né? Como que a gente vai ratear essa pizza que está diminuindo de tamanho, né? A pizza na linguagem do marketing, né? Como que a gente redivide essa pizza ou
o novo tamanho dessa pizza atende todos aqueles que querem participar da festa? Ou será que a gente tem um novo caminho? E aí a lógica é aqui apresentar para vocês esse novo caminho, essa nova pizza que a gente pode criar, que é um mercado tão incipiente ainda no Brasil, que é o do pavimento de concreto urbano, né? Então pavimentos mais esbeltos, voltados às vias de tráfego leve, inclusive, né? Não naquela visão somente rodoviária, mas com um viés de realmente impactar as cidades e melhorar as cidades aqui no Brasil como um todo. Para exemplificar para vocês o que a gente quer dizer com esse mercado que se tem para esse tipo de produto, né, de solução, eu trouxe a situação da Argentina, onde na região metropolitana de Buenos Aires, 51% da malha viária da região metropolitana ali da capital argentina é em pavimento de concreto. Então a gente tem mais da metade de toda aquela região pavimentada com a solução em concreto. E obviamente que isso gerou ao longo dos anos diversas situações, né? Pavimentos aí que vocês estão vendo nas imagens de 70, 80, 90, 100 anos. Então, uma durabilidade muito grande, é um dos aspectos que a gente vai falar, uma continuidade muito forte aí de solução ao longo do tempo, né? E trazendo também outros países da América Latina, né? Como México, Chile, aí Bolívia, Equador, Colômbia, todos eles já implantando a solução de concreto para essas vias de tráfego leve, para essas zonas residenciais, vamos assim dizer, né? Num contexto mais amplo da palavra. E obviamente que nós temos também esse pavimento de concreto no Brasil, né? Nós temos uma série de pavimentos bem antigos, datados lá da década de 60, 50, né? Principalmente no Pernambuco, em Recife, e no estado do Rio Grande do Sul, né? Porto Alegre, Pelotas e toda aquela região ali influenciada muito pela Argentina e pelo Uruguai. Né? E temos também alguns pavimentos em Curitiba, como vocês podem ver aí essa rua próxima à Linha Verde, tem a Avenida Getúlio Vargas, que é uma obra muito recente em Curitiba. Então é um mercado latente, precisa ser desenvolvido, né? É um mercado incipiente, a gente tem algumas obras sim no Brasil, mas quase nada, né? E precisamos então fazer esse diagnóstico e ver que tamanho que é esse mercado efetivamente e do que nós estamos falando. Para começar, a gente tem um déficit quantitativo. Então, uma pesquisa do IBGE, aí no último censo, né, do IBGE de 2010, ele apontava que algo em torno de 30% da malha viária urbana nas capitais brasileiras não tinha qualquer tipo de pavimentação. Então, 30% nas capitais. Obviamente que de 2010 para cá isso variou muito, né? A gente tem uma evolução dessa pavimentação dessa malha, mas a gente ainda tem essa questão muito a ser trabalhada. Então, algo em torno de 30%. Quando você extrapola essa conta não só na capital e região metropolitana, para os estados como um todo, esse número aumenta e chega próximo a 50%. Alguns estados, obviamente que outros vão ter uma malha muito mais pavimentada, né, como é o caso das regiões Sudeste e Sul. Uma outra questão, além do déficit quantitativo, né, então a gente precisa fazer pavimento onde não tem pavimento, nós temos um déficit qualitativo muito forte. E aí pelas imagens vocês conseguem verificar, né, como algumas dessas imagens são muito próximas à minha casa aqui em Curitiba, então a gente vê que não é só nas regiões interioranas, nas regiões afastadas que a gente tem essa qualidade muito precária das pavimentações, muito reflexo também da forma com que os gestores municipais olham para esse aspecto, né? Com uma visão de trabalhar para 4 anos, é a próxima eleição que eu preciso verificar, então a gente tomar um cuidado nisso, mas a gente tem sim esse déficit qualitativo que fazendo um levantamento muito rápido em algumas cidades, a gente pode verificar que está na casa dos 50%, pelo menos, que a gente vai ver aí na próxima imagem. Trazendo um pouquinho mais para o real, para vocês sentirem um número mais preciso, né? Então falei lá, 51% na Argentina da malha viária em concreto, né? Então a gente tem uma potencialidade muito grande. Quanto que é esse número no Paraná, por exemplo?
Peguei os dados do Paraná Interativo, qualquer um que quiser consultar, coloca no Google lá, Paraná Interativo, vai conseguir consultar a malha em tempo real do estado. E no estado do Paraná nós temos 22,9%, 23% da malha ainda não pavimentada, de áreas urbanas, né, da malha viária urbana, 23% ainda não é pavimentada. Nós temos lá 67,8% da nossa malha aqui do estado pavimentada em soluções asfálticas, sejam elas definitivas, né, soluções mais duráveis, com um projeto mais estruturado, ou aquele famoso antipó, né, que é a solução mais simplória possível e que tem uma vida útil muito baixa, né? O pessoal brinca até da questão da chuva e tudo mais. Então a gente tem 67,8% nesse sentido. Temos 9, alguma coisa por cento, 9 e pouquinho aí por cento trabalhado em outras soluções, né? Que pedra irregular aparece bastante, paralelepípedo, né? Soluções mais artesanais e que remontam a épocas mais passadas, né? Um passado um pouco mais colonial até. Mas onde que está o concreto nessa brincadeira? Então, né, o concreto, o pavimento de concreto aparece aí no Paraná de alguma forma, a gente tem lá ele somente com 0,20%. Então nós temos algo em torno apenas de 150, 200 quilômetros de pavimento de concreto no estado do Paraná todo. Se a gente comparar esse 0,20% com os 51% que eu mostrei para vocês agora há pouco lá da região de Buenos Aires, nós podemos olhar isso de duas formas, né? A primeira forma é falar assim, ninguém usa pavimento de concreto aqui no Brasil, no Paraná, na região sul. Então, isso não vai funcionar. Eu prefiro olhar para o lado e dizer para o outro lado, né? O lado otimista da coisa, falar, se ninguém usa, é um baita mercado que a gente pode trabalhar e pode entrar, até pelas características da solução que eu vou mostrar para vocês mais na sequência. Trazendo números para o tamanho desse mercado e para exemplificar para vocês do que a gente está falando, né, o tamanho dessa oportunidade, nós podemos definir que 1 quilômetro de pavimento de concreto urbano com uma espessura média aí de 14 centímetros e com uma rua de largura normal de 7 metros, nós estamos falando em 980 metros cúbicos por quilômetro. Isso sem pensar em calçadas, sem pensar nos outros concretos que estão nesse uso. 980 metros cúbicos por quilômetro. Se a gente pensar que a gente tem um déficit lá de 23% no estado do Paraná, para isso ganhar contexto, quantitativo. Então eu preciso fazer 23% das ruas da minha malha urbana do estado. Considerando que mais ou menos uns 50% da malha que já está pavimentada em soluções precárias e em qualidade muito ruim e que a gente precisa fazer manutenção. Nós chegamos aí a uma conta fácil de 30 milhões de metros cúbicos de concreto. Se a gente pensar que obviamente não vai ser conquistado todo esse mercado pelo pavimento de concreto, e obviamente que o pavimento de concreto não é a solução única e mágica, né? Então a gente tem que trabalhar várias soluções de pavimentação, mas vamos pensar em 20% desse mercado. 20% desse mercado nós já estamos falando em 6 milhões de metros cúbicos de concreto, que é um número muito interessante dado esse cenário que a gente passou anteriormente. Mas e como fazer isso, né? Como a gente trabalhar o pavimento de concreto, então? O primeiro aspecto é mudar o discurso. A gente precisa criar e montar um novo discurso a respeito da solução, fugir daquela questão simplesmente de comparação de preço, né, de custo inicial, que é normalmente o que as gestões públicas fazem, né, que os incorporadores fazem, e montar esse novo discurso pautado tecnicamente na solução do pavimento rígido, né? Então, primeiro aspecto que a gente tem a falar... eu queria fazer só uma... Claro. Eu sei que você vai entrar bastante na questão técnica aí, Alex. Eu acho que vale a pena a gente... você falou sobre a qualidade, né? E é muito importante que as concreteiras, né, aqueles agentes que vão muitas vezes executar essas obras tenham uma percepção e uma visão
sobre a importância da gente começar muito bem com esse projeto, né? Sim. Que é não simplesmente, todos nós queremos, né, aumentar o tamanho do nosso mercado, buscar volume, sem dúvida alguma, mas é fundamental que a gente consiga fazer esses avanços, mas trazendo um sistema, uma solução com uma qualidade, onde, sem dúvida alguma, no futuro o cliente vai olhar e vai querer repetir isso, né? As cidades vão entender a solução de concreto como uma solução dentro ali das possibilidades, né? Porque hoje a realidade é que existe uma solução meio que automática. Sim. Então, quando a gente fala em pavimentação, existe um sinônimo aí. Mas para que a gente consiga avançar e seja um projeto sustentável, sem dúvida alguma, o aspecto da qualidade ele é fundamental, né? Eu sei que você vai abordar um pouquinho, mas aqui, como eu vi ali você comentando perfeito, sobre Rodrigo. isso, eu achei que valia a pena aí destacar aí para o pessoal que tá nos assistindo, né? Perfeito. Essa questão da qualidade, certamente, ela é fundamental nesse processo, né? Não adianta a gente começar a desenvolver um mercado para o pavimento de concreto urbano, desenvolver cases e obras e começar a trabalhar isso de uma maneira incoerente, inconsequente até, e gerar produtos que não tenham qualidade, que vão denegrir a imagem da solução que a gente está tentando colocar no mercado. Então é preciso ter esse cuidado, né? E como o Rômulo bem colocou no início da live, né? Que a gente possa, até quem tiver interesse, depois de tudo isso que a gente vai abordar aqui, entre em contato pelos canais que foram informados aí para a gente poder passar mais informações, discutir conceitos, discutir projetos e aí dar continuidade nesse assunto. Resgatando aqui onde a gente estava, o primeiro ponto que a gente tem que falar e deixar muito claro quando a gente coloca essa questão de como criar um novo discurso é diferenciar pavimento de asfalto, né? É não permitir mais como alguém atuante no mercado de pavimentação ou como um técnico, né? Ou mesmo como cidadão, que os gestores públicos e a comunidade falem aquela velha frase, né? Vamos asfaltar tantos quilômetros, vamos trabalhar o asfalto na nossa cidade. Não, não é isso. É trabalhar a pavimentação, é pavimentar X quilômetros. E aí a solução técnica melhor tem que ser discutida pelos técnicos municipais, por aqueles engenheiros, arquitetos e todos envolvidos na discussão daquele projeto, buscando a qualidade que o Rodrigo mencionou. Então esse é o primeiro aspecto, começar um discurso de mudar essa questão de sinônimo, né, de falar que o asfalto é sinônimo de pavimento. Mas por que então pavimentos de concreto, né? O que vai fazer com que uma gestão pública, com que uma cidade, com que um prefeito que utiliza o pavimento asfáltico quase que em 100% de suas obras, com uma solução pronta, o que vai fazer com que ele mude? Quais as vantagens que o pavimento de concreto apresenta sobre as soluções que a gente tem aí hoje no mercado, né? Então, para a gente discutir isso, eu costumo separar esse aspecto no tripé da sustentabilidade. Porque eu vejo que cada vez mais essa questão, essa palavra, né, sustentabilidade está no nosso dia a dia, a gente precisa pensar em como interagir de uma forma mais adequada com o planeta, né, como um todo, e a gente precisa trazer esse conceito para tudo que a gente fizer. Mas não um conceito equivocado de que a gente ouve por aí, né, de sustentabilidade ligada somente ao meio ambiente, mas trazer o conceito completo do tripé. Então é sustentabilidade ligada ao aspecto social, ligado ao aspecto ambiental e ligado também ao aspecto econômico. Não adianta nada você desenvolver uma solução maravilhosa no quesito ambiental, mas que seja muito cara, né, e que não contribua com a sociedade. Então a gente tem que falar e abordar isso como um todo. Então, começando pelo aspecto social, quais seriam as vantagens do pavimento de concreto em relação a isso? Primeira coisa é que o pavimento de concreto ele não sofre deformação. Então vocês vão perceber, por exemplo, que onde a gente tem pavimentos rígidos, você tem uma regularidade maior da superfície do pavimento, não tem acúmulo de água, não tem aquele enfeiamento, né, da cidade, principalmente nos corredores de ônibus, né, com escorregamento do pavimento e com todo aquele transtorno gerado pelas frequentes manutenções que ali acontecem.
impactando diretamente no uso pela sociedade, né? Esse é o primeiro ponto que é interessante. Um outro aspecto ainda em relação à questão social é a da segurança viária. Quando você tem um pavimento de concreto, pela própria rugosidade superficial do pavimento, a gente consegue uma redução na distância de frenagem dos veículos, que pode chegar até 40% de redução num dia chuvoso, por exemplo, numa velocidade um pouco maior. Obviamente que as cidades, dentro da cidade, o tráfego funciona numa velocidade mais baixa, né, 40, 50 km por hora, mas que a gente pode ter uma redução nessa distância de frenagem, né, do veículo até o momento da sua parada, e isso consequentemente vai impactar na redução de atropelamentos, redução de acidentes, que vai gerar uma economia de recursos lá na nossa caixinha da saúde, lá na frente, né, do município. Um outro aspecto ainda no que diz respeito ao social é em relação à questão da economia de energia. Então, um pavimento mais claro, né, um pavimento de concreto, por ser mais claro, ele reflete mais a luz, né, então ele vai conseguir proporcionar uma maior segurança viária por causa dessa reflexão maior, né, as pessoas, os motoristas enxergam melhor tudo que está acontecendo, o ambiente se torna mais seguro e ainda proporciona uma economia de energia elétrica aí na ordem de 30% a 60%, dependendo, obviamente, de cada caso, e vai impactar diretamente na economia de recursos do município, né? Um outro aspecto interessante ainda em relação a essa questão social é a economia de energia gerada no todo, na produção do concreto, né? Que vem desde lá análise de ciclo de vida como um todo, né? Então, desde o princípio da produção do cimento, da extração na jazida, até a implantação, aplicação do concreto lá na obra, e fazendo a mesma analogia do pavimento asfáltico, o concreto consome muito menos energia nesse processo todo. Seguindo adiante, um aspecto mais recente e que eu percebo que é muito interessante nesse quesito social, né, é o uso do concreto como um elemento de transformação urbana. Então, não apenas você discutindo o pavimento de concreto em si, né, mas você discutindo a transformação da via como um todo. Como vocês podem ver nessa foto que está aí na tela, é uma foto na Cidade do México, onde o pavimento de concreto ele interage perfeitamente com a via como um todo e transformou, ele mudou a cara da via. Uma via que era prioritariamente para os veículos, passou a ser prioritária para os pedestres e para outros modais de transporte, bicicleta, o monociclo, os micromobilidade. Então, todos esses elementos já entrando nesse conceito. Isso é um conceito que está difundido, não só ali no México, mas essa foto é do Chile, vários outros países, né, que a gente começa a perceber isso. No Brasil, a gente tem muito exemplo disso já acontecendo, né, de você inverter a prioridade das vias e posicionar o concreto como um elemento transformador, como um elemento que age nesse processo. Então, as vantagens no aspecto social aí são basicamente essas, né? A possibilidade de economia de energia, a questão da segurança viária, segurança pública como um todo, que são impactadas pelo pavimento. Quando a gente fala do aspecto ambiental, eu começo a discussão com essa questão. A gente pavimenta todas as nossas vias com tonalidades escuras, né? A sua grande maioria. E a tonalidade escura, como todos conhecem, quando a gente sai num dia de calor, as cores mais escuras elas absorvem mais calor, né? A gente já falou isso no item anterior. Se eu absorvo mais calor, eu concentro o calor na superfície e aí a gente começa a gerar aquele efeito desagradável de ilha de calor, né? Uma concentração exacerbada de calor dentro das cidades e as consequências que esse fato gera, né? Então, desde o desconforto para os pedestres, para os ciclistas, para os próprios veículos, até mesmo um consumo exagerado de energia para ar-condicionado em função do ambiente que está com calor exagerado ali na superfície.
E o pavimento de concreto se encaixa perfeitamente nesse contexto. Existem vários estudos aí, eu trouxe algum aqui, um ou outro mais prático, mostrando que diversas análises que foram feitas, né, você tem ali o pavimento de concreto reduzindo a temperatura ambiente como um todo na ordem de 5 graus e reduzindo a temperatura na superfície por volta de 11 graus, né? Chegando a 14, 15 graus, dependendo, obviamente, da situação e do clima. Algumas fotos térmicas mostrando isso, né? E tanto isso é uma verdade absoluta que a cidade de Los Angeles, por exemplo, mandou pintar todos os seus pavimentos asfálticos num projeto que eles chamam de Cool Seal, que é para mimetizar o concreto. Então, o pavimento asfáltico imitando o concreto através da pintura, justamente para diminuir a temperatura ambiente. Eles têm como meta diminuir em 2 graus a temperatura da cidade como um todo até 2039. E já perceberam nas suas análises que eles podem diminuir até 14 graus a temperatura superficial do pavimento, fazendo esse processo de imitar, né, o pavimento de concreto. Então, por que já não fazer em concreto, né? Eles estão fazendo, o projeto deles é pintar aquilo que já está feito da malha e as novas obras, as novas pavimentações, utilizar a solução em concreto. Um outro aspecto é que além da gente pintar, pintar, entre aspas, obviamente, todas as nossas vias de cores mais escuras, a gente trabalha com uma impermeabilização praticamente total. Vocês podem ver aí na imagem, eu não tenho uma área de permeabilidade ali, aquela mesma área que a prefeitura exige dentro do lote do proprietário que vai trabalhar lá com 20, 25% de permeabilidade, eu não tenho na via. E obviamente que isso faz com que toda a água que chove, que cai naquela via, que vai ser mais, porque eu estou concentrando calor, né? Aquela água vai escoar superficialmente, diferentemente do que era quando aquela via ali era um terreno natural. E aí, quando começa essa chuva exagerada a acontecer nessa região que está impermeabilizada, evidente que nos gera aquele transtorno muito comum, que todos conhecem, né? Todo verão acontece isso. E aí a pergunta é por que no inverno a gente não toma uma atitude, né, de fazer alguma ação mitigatória, né, em relação às enxurradas no ambiente urbano. E a gente tem com o concreto como resolver isso, né? Nesse videozinho que vocês visualizam aí agora, mostra claramente o pavimento permeável, uma solução simples, prática, que já é normatizada no Brasil e que pode contribuir muito com essa questão das enxurradas no ambiente urbano, né? Porque ele pode funcionar como bacias de contenção ou mesmo para direcionar essa água de superfície para o solo e retroalimentando o lençol freático e fazendo todo um trabalho de auxílio na questão ambiental. Uma foto americana que eu gosto muito porque ela nos traz um aspecto muito a se pensar, né, que é a questão dos estacionamentos. Então, qual que é a função do estacionamento nas nossas vias hoje nas cidades, né? E se a gente der uma função para eles, né? Ao invés de só ficar com o carro parado o dia todo sobre o estacionamento, por que não esse estacionamento ser permeável e ajudar a diminuir o impacto das enxurradas na minha cidade? A calçada, a ciclovia, esses elementos, né, onde não tem uma intensidade muito grande de circulação de veículos, obviamente que eu posso ter uma redução considerável aí na questão da água superficial que circula nas nossas vias utilizando dessas soluções. Uma outra imagem aí, Brasil, né, cidade de Timbó, Santa Catarina, nesse vídeo. Essa é a imagem da Praça Frederico Donner, que é a principal da cidade, que era o ponto principal de alagamento ali naquele município, e foi resolvido com o pavimento permeável. A partir do momento que se adotou o pavimento permeável como solução, não mais se teve a informação de uma enchente ali naquela região. E na Avenida 15 de Novembro, que é essa que aparece aí agora, toda a lateral, ela toda no mesmo nível, né, trazendo aquele conceito que eu mostrei para vocês, né, de priorização de pedestres e veículos menores, elétricos e tudo mais, mas com
um pavimento permeável nas laterais para que a água da superfície escoa ali e entre nesse pavimento. Então, mais uma solução interessante. Um outro aspecto no sentido ambiental que a gente tem que enfatizar é a questão da possibilidade de pavimentos fotocatalíticos, né? Soluções muito utilizadas aí na Itália, no Japão há muito tempo já, há mais de 15 anos, que trazem para o concreto uma propriedade de absorver gases da atmosfera, absorver poluição da atmosfera. Então, com a adição de um catalisador no concreto, uma solução de tecnologia do concreto, esse catalisador reage com o cimento e com raio ultravioleta e captura as partículas ali de monóxido de carbono da atmosfera, reduzindo a poluição naquela determinada via, naquela determinada região. Vários estudos aí que a gente teve contato mostram que não chega em algo em torno de 75%, 80% de redução na poluição atmosférica. E para fechar essa questão ambiental, falar um pouquinho de aproveitamento de resíduos, que a gente vê muito, né, muitos gestores públicos vendendo a ideia de que você trabalhar com asfalto borracha, por exemplo, você está consumindo muitos pneus inservíveis na pavimentação, então usando o resíduo de outro setor para o setor de pavimentação, de obras, e se a gente fizer essa comparação com o pavimento de concreto, é fácil de perceber que 1 quilômetro de pavimento de concreto usa 6 vezes mais pneus inservíveis do que 1 quilômetro de pavimento asfáltico. Mas como isso? Porque a indústria de cimento usa lá na fabricação do cimento o pneu inservível como energia para aquecimento dos fornos para produzir o cimento. Então é um consumo indireto, mas que está ali de aproveitamento de resíduos. Fora a questão de você poder reciclar todo esse concreto que é utilizado e dar uma nova vida para ele depois, né? Então, no aspecto ambiental, as vantagens são basicamente essas, né? A possibilidade de impactar nesses eventos naturais, de reduzir poluição atmosférica, né? De trazer uma conotação diferente, aproveitar resíduos, reciclar, né, os materiais de pavimentação. Então, todos esses aspectos aí levados em consideração. E chegando no ponto principal aí que todo mundo sempre traz como elemento principal, né, que é a questão econômica. De nada adianta eu ter uma solução maravilhosa socialmente, ambientalmente, se eu não tiver o econômico atendido. Aí eu começo essa discussão pensando, como é que a gente está tratando as nossas vias hoje, né? Será que a gente está sendo inteligente? Como diz meu filho, né, de 11 anos, pai, tá certo a gente tapar o mesmo buraco 5 vezes no mesmo ano? Não é jogar dinheiro fora? Né? Essa imagem que está aí na foto. Me parece enxugar gelo, né? A gente ficar tapando o mesmo buraco várias vezes. Estamos enxugando gelo, não vai dar resultado nenhum nisso. A gente está sempre investindo na mesma situação, deixando de construir outras pavimentações, outras vias, de transformar outras vias para atender aquelas mesmas que já estão prontas. Então, o primeiro ponto é pensar no custo, como o Rodrigo falou antes, no custo como um todo, na qualidade do processo. E não só o custo de construção, né, que é o que a gente está acostumado a pensar no Brasil, mas no quanto vai custar para manter essa obra, quanto vai custar para reabilitar ela depois da vida útil. E mais do que isso, qual que é o custo operacional envolvido no processo, né? Quanto me custa deixar essa via fechada por 2 semanas para eu fazer um recap a cada 2 anos? Quanto me custa reconstruir essa pista com uma fundação elevada, grande, numa área central de uma grande cidade? Então, todos esses custos envolvidos, né, que estão externos aí à obra propriamente dita, têm que ser levados em consideração. E o pavimento de concreto entra diretamente nesses pontos. Primeiro, porque ele tem uma vida útil muito mais longa do que os pavimentos normalmente adotados, né? Isso de projeto já. O pavimento de concreto é dimensionado para uma vida útil maior, né? Nós temos a outra questão, que é um menor consumo de combustível, obviamente, né? Em função dessa dessa redução, né? nos processos de manutenção e na inexistência de interferências na superfície. E temos a eliminação do processo de recap do pavimento, né? Aquilo que nós estamos muito acostumados, né? Que é aquela
raspagem superficial e simplesmente vem e coloca uma capinha nova ali em cima que vai ter uma vida pequena, isso não existe no pavimento rígido. Como vocês viram nas fotos que eu mostrei lá no início da Argentina, pavimentos com 80, 100 anos, que visivelmente estão degradados, mas que estão lá ainda em uso, quase sem manutenção, né, e estão dando um resultado bem satisfatório até hoje. Imaginem se a gente parar de fazer manutenção de 2 em 2, 3 em 3, 4 em 4 anos e passar a fazer de 50 em 50, né? Fica um número bem interessante, né, Rodrigo, para a gente começar a discutir isso. E aí eu trouxe um estudo de um professor argentino, né, de uma universidade de Buenos Aires, que ele trabalha exatamente isso. Ele mostra nesse estudo de 2011 o quanto a mais eu consigo fazer e manter em concreto com o mesmo dinheiro. Né? Aí você vê ali, ele calculou em quadras e você consegue ali no pavimento de concreto 202 quadras feitas e mantidas ao longo de 30 anos com um determinado recurso. E quando você vai para soluções em asfalto, você tem algo em torno ali de 150, 160 quadras com o mesmo recurso, porque eu tenho que fazer muito mais manutenção para manter. Então eu consigo fazer mais e manter quadras com pavimento de concreto ao longo dos anos. Se a gente trouxer isso para uma realidade de uma grande cidade brasileira, né, que gasta aí 9, 10 milhões de reais por mês em manutenção, por que não parte disso utilizar para fazer novos pavimentos, transformando a malha e dando durabilidade, né? Começar a questionar esse ponto. A gente já falou um pouquinho disso, mas só destacar que a parte de não deformação do pavimento de concreto, né, superficialmente, ele traz uma redução aí no consumo de combustível, justamente em função dessa regularidade. O veículo, principalmente o veículo pesado, ele faz menos esforço para trafegar. E aí, obviamente, vai consumir menos combustível e vai impactar menos no meio ambiente, né? Vai gerar menos poluição e tudo mais. Então, a gente tem que também olhar para esse lado, né? Mas e o custo inicial, Alex? Né? Você falou um monte de coisa, então você defende que a gente tem que falar no longo prazo, discutir essa questão do custo como um todo, mas tem a questão do custo inicial. E aí esse último tópico é para mostrar justamente isso. Então na pesquisa da CNT, a gente que é a Confederação Nacional de Transportes, a gente percebe claramente ali o quanto o asfalto, né, o CAP, subiu nos últimos anos, né, chegando a algo em torno de 200% aí na maioria dos municípios, e isso obviamente proporcionou uma situação diferenciada hoje daquela que a gente tinha antigamente. Então aquela visão de que o concreto é mais caro que o pavimento asfáltico, que as outras soluções em custo inicial, começa a cair por terra. E a gente fez alguns estudos para mostrar isso. Então o primeiro estudo foi feito para o Paraná Cidade, onde vocês percebem ali no gráfico que comparando soluções para a mesma demanda, então para o mesmo tráfego, mesmo solo, a mesma situação, o pavimento de concreto ficou em 34% mais barato em custo inicial do que o pavimento asfáltico. Quando a gente leva isso para o longo prazo, passa de 70% de economia. Então, é quase que dizer que com o mesmo dinheiro de fazer e manter, eu consigo fazer 2 vezes mais aí com o pavimento de concreto nessa situação. Um outro estudo para mostrar também essa questão. Na cidade de Lages, estudamos essas 11 ruas para tráfegos bem baixinhos, ruas bem residenciais, quase sem circulação de veículos comerciais, né, caminhões, ônibus e similares, e vias de tráfego um pouquinho maior, e comparamos as soluções. E em todas elas, né, na grande maioria delas, o pavimento de concreto se apresentou aí na ordem de 10%, 9% mais barato em custo inicial, e no longo prazo, depois dos 20 anos, com as manutenções, mais de 50% mais econômico, né? Então, custo inicial mais barato e longo prazo muito mais barato. E aí a gente quebra, então, traz essa bomba, que é a questão assim: o concreto é inicialmente mais barato que o pavimento asfáltico, ao contrário do paradigma que a gente tem aí no mercado e que a gente traz sempre como verdade, né? Quebramos então esse paradigma, e para fechar, eu acho que a gente deveria cobrar
os nossos gestores públicos em cima desses princípios, né, que traz a nossa Constituição Federal, que é a nossa lei maior, que fala no princípio da eficiência, que o órgão público ele precisa contratar soluções que não causem desperdícios, né, como está ali no texto, e o princípio da economicidade, que é a adoção da melhor estratégia possível para a aplicação dos recursos públicos. Então, vejamos então, né? Se eu tenho o meu recurso público nos municípios, nos estados, no Brasil como um todo hoje, aplicado em soluções que são mais caras em custo inicial e que duram menos, eu não estou atendendo nenhum desses dois princípios, né? Nem o da economicidade e nem o da eficiência. E isso está fora da lei, como vocês podem ver. Então a gente precisa começar a exigir com que a lei seja cumprida, né, nos nossos municípios, nas nossas gestões públicas, para que a gente aplique soluções efetivamente mais duráveis e com mais qualidade. Enfim, será que isso é um sonho? Né? Será que isso é uma realidade que está longe? Eu costumo dizer que eu prefiro olhar, né, olhar com a esperança de que isso vai se transformar e de que a gente vai conseguir mudar essa realidade, e por isso eu coloco essa frase de provérbios sempre para a gente fechar, que a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Então que a gente possa cumprir esse desejo de realmente transformar as nossas cidades, modificar o uso do recurso público na parte de pavimentação e, consequentemente, gerar um mercado de qualidade, com valor agregado maior para quem está envolvido no setor aí do concreto e do cimento. Quem que aceita esse desafio, né, para a gente fechar e já fazer o gancho lá com a provocação que o Rômulo fez no início, né? Quem que vai aceitar, que está nos assistindo, que quer ajudar nesse processo e quer entender mais desse mercado? Ficamos aí à disposição para conversar, meus dados estão aí, e agora a gente abre para as perguntas que o pessoal aí tiver assistindo, mandar para a gente aqui conversar. Muito bom, Alex. Eu já ouvi você em outros eventos e não canso de escutar sobre esse tema, né? Porque a gente enxerga aí várias oportunidades e não tem nada, né, desfavorável para essa solução, né? Então, muito bom, parabéns e obrigado por compartilhar conosco. Bom, vamos lá. Temos aqui algumas perguntas. Tem uma pergunta aqui lá de Pomerode, onde o Renan ele faz aqui um comentário com relação ao paver, tá, né, que também é uma solução cimentícia que é bastante utilizada, né, inclusive foi um trabalho que foi feito, né, com muito louvor pela BCP, junto, enfim, aos associados, junto à sociedade. E aí ele pede como comparar as duas soluções, né, o que o pavimento de concreto rígido urbano pode ter a favor em favor ou, enfim, contra, né, o paver. Essa é a pergunta dele, né? Então ele comenta aqui: usamos cimento no paver e é uma forma fácil de fazer manutenção até mesmo em vias e tubulações. O que você acha? Ele tá corretíssimo. O intertravado, né, o paver, é uma excelente solução de pavimentação também para as vias urbanas, né? Tem as suas vantagens e tem as suas desvantagens em relação ao pavimento de concreto, mas os dois, nesse momento, estão favorecidos por essa questão, desse cenário onde o pavimento asfáltico ficou mais caro em função do aumento do custo do CAP. Então, hoje, na situação atual, tanto o intertravado quanto o pavimento de concreto moldado em loco são soluções interessantes em relação ao custo. Ambientalmente e socialmente, eles fazem praticamente as mesmas funções, eles têm quase que 100% das mesmas características. Então aí vai ser uma questão de como trabalhar isso localmente. Tem cidade que gosta mais do intertravado, tem cidade que gosta mais do concreto moldado em loco. A execução é um fator que interfere muito nesse sentido, né? O que eu consigo executar mais rápido, o que eu consigo trabalhar de uma forma mais eficiente. A questão de manutenção é um outro ponto, né, como ele colocou. O pré-fabricado
tem uma facilidade de manutenção, de substituição, né, em detrimento ao moldado em loco, que é um pouco diferente, mas que também pode ser ajustado para essa questão da manutenção. Então é muito de uma conjuntura aí, né, o que a cidade está procurando, mas ambas são soluções muito interessantes para as nossas vias hoje. Tanto que você até deu exemplos na apresentação, como o caso de Timbó, né, de pavimento intercravado, né? Legal. Tem aqui uma outra colocação do Jairo, onde ele coloca que, em forma de pergunta, se o pavimento de concreto evita a formação de aquaplanagem, ou diminui, enfim, você comentou da frenagem, né? Sim, o pavimento de concreto, por ele ser rígido, né, já é o sinônimo, né, pavimento rígido, pavimento de concreto, ele é indeformável. Quando ele é indeformável na superfície, você praticamente evita todo e qualquer acúmulo de água superficial. E aí, evidentemente, que você vai ter a quebra desse efeito da aquaplanagem que outras soluções proporcionam, né? Até mesmo a textura superficial que é feita no pavimento de concreto contribui para isso, né? Porque ela funciona meio que como uma microdrenagem ali, tirando essa pequena água que fica na superfície e tirando ela do leito carroçável. Legal, muito bom. Bom, antes de passar para a próxima questão aqui, eu queria reforçar então com todos, né? Nós temos aí o número de WhatsApp na parte inferior, o QR Code serve também, a partir do momento que você escaneia ele, já direciona para o WhatsApp para fazer algum questionamento. Então, como nós falamos ao longo do evento, nós estamos à disposição. E queremos muito, né, que alguém nos traga oportunidades, situações onde nós possamos, junto ao ABCP, auxiliá-los, né, nessas oportunidades, junto a gestores públicos, junto a empresas, né, a empreendimentos, loteamentos, enfim. Então vamos passar aqui para a próxima questão, que vem lá do interior do oeste de Santa Catarina. Como mudar, então, a cultura do principal tipo de pavimento hoje no Brasil para esse novo concreto? Você deu aí uma série de formas de nós fazermos isso, mas talvez aí algumas regras, algumas dicas de ouro assim, para quem está lá na ponta conseguir, de uma forma mais rápida, tentar mudar essa cultura. Rômulo, veja bem assim, né? Quando a gente tem uma solução quase que padronizada, obviamente que há um enfrentamento muito grande, né? O tirar da zona de conforto, sair do status quo, aí vai necessitar uma energia um pouco maior. Então sempre a gente vai enfrentar nesse tipo de situação, né? De levar isso adiante, de levar essas questões do pavimento de concreto adiante, nós vamos enfrentar a resistência. Mas, como eu coloquei ali na apresentação, a gente tem uma série de argumentos que mostram que a solução em concreto ela atende aos pilares da sustentabilidade como um todo e, além de tudo, ela é mais barata hoje. Então, aquela discussão maior, que é a discussão do preço, ela cai por terra. Então, a gente já tem um argumento principal, inicial, de ter uma solução mais barata e que dura mais. E a partir daí é essa quebra de cultura mesmo, esse movimento de mostrar que não é difícil executar, que não tem dificuldade em relação ao projeto. É um trabalho contínuo e árduo que vai fazer com que essa transformação venha acontecendo, né, aos poucos. E até complementando, né, Alex? Acho que o primeiro passo será que nós estamos atentos às possibilidades, às oportunidades que existem? Perfeito, Rodrigo. Eu não, né, eu acredito que a gente não, né, como cimenteiros e concreteiros nos últimos anos, talvez ainda não tenhamos colocado toda a energia que o tema merece, né? E eu acho que, sem dúvida, o primeiro passo é você concreteiro, né, a sua equipe comercial, no seu município, na sua região, está atenta quando passa por uma rua sendo pavimentada, quando fica sabendo de um projeto de pavimentação, olhando para aquilo como uma oportunidade, que eu acredito que em muitos casos ainda não, né? Você me fez lembrar um detalhe agora que é bem interessante, né? Porque a maioria dos loteamentos novos que são abertos nas cidades, eles partem da iniciativa privada, né? Sim. É um incorporador que monta o loteamento, faz a infraestrutura e entrega essa infraestrutura pronta para o município. Então, se o loteador está entregando isso pronto,
onde estamos que ainda não fomos conversar com o loteador, com o incorporador e mostrar para ele que ele pode fazer mais barato um produto melhor para E como entregar. concreteiros estaremos dentro da obra, fornecendo Exatamente, concreto para fundação, exatamente. para estrutura, né? Já estamos lá, né? Já estamos lá dentro. Aí essa é a pergunta, né? Será que né, nós estamos entrando para esse ambiente olhando, né, de maneira ampla as oportunidades que existem? Eu acho que começa muito daí mesmo, né? Para depois a gente se deparar com as dificuldades. E aí, Exatamente. se deparando com as dificuldades, que eu acho que a BCP tem um papel fundamental, né? E não só a BCP, eu acho que junto com as cimenteiras, junto com os concreteiros lá na ponta, de apoiar, né? Apoiar o pessoal lá na ponta e como é que a gente faz para reverter, né, uma solução que automaticamente seria naquela mais comum, né? Pelo menos para a gente ir lá tentar Sim. brigar no bom sentido, Conversar. né? Apresentar a nossa solução, isso aí. apresentar o pavimento de concreto como uma possibilidade, né? Um outro caso que eu lembrei que entra bem de frente com isso que você colocou agora, são os condomínios que estão saindo hoje, né? Várias torres edificadas, às vezes em parede de concreto e o pavimento é asfáltico, né? Você vai facilitar a vida do incorporador, inclusive na questão de usar um insumo só, Sim. né? Facilita o processo esse eu como acho um que é um todo. aspecto interessante, porque assim, principalmente na iniciativa privada, né? Será que o nosso concorrente de sistema ele está prestando um bom serviço? O que a gente, como concreteiro, pode trazer? Será que em muitos casos nós estamos mais próximos? Porque hoje concreteira temos aí, né, quase toda Sim. cidade tem uma concreteira. Será que a gente não está mais próximo até desse potencial cliente para essa solução de pavimentação, né? Esse ponto também é bem interessante, Rodrigo, que você puxou agora. Que como setor de concreto, ele basicamente está espalhado em todas as regiões do Brasil, em uma certa distância de qualquer cidade, né? Você tem ali 30, 40 quilômetros no máximo uma concreteira. E às vezes cidades lá do interior que não tem usina de asfalto e que não tem estrutura para fazer pavimento asfáltico, tem uma concreteira ali perto, mas está importando o asfalto de não sei quantos quilômetros para ir lá fazer um pavimento, sendo que podia ter uma solução próxima, barata, que fosse de fácil manutenção ali para a região, né? Então, Perfeito. isso também. Bom, muito bom. Até temos exemplos, né, de casos onde o projeto já estava pronto, né, em asfalto e o gestor, no caso foi iniciativa privada, né, a empresa olhou para essa oportunidade, fez conta e reverteu, mudou, refez todo o projeto em concreto, tendo em vista a questão custo, principalmente nesse caso, né? Então, e aí temos casos até de empresas, né, Alex, que também já vi você comentando, que possuem asfalto e concreto. Temos clientes também, né, no concreto que possuem usina de asfalto. Então, e aí talvez esteja também uma oportunidade para, né, ter uma maior rentabilidade no concreto. Lógico, tem lá os equipamentos de asfalto que vai ter que usar, mas é mais uma alternativa para o pavimento de concreto em determinadas obras com uma certa dificuldade, uma concorrência, etc. Né? Todas as vezes, Rômulo, que eu fiz a conta com construtoras que tem dentro do seu escopo concreteira e usina de asfalto, todas as vezes que eu fiz essa conta, as construtoras, de uma certa forma, deixaram claro que elas vão ganhar mais dinheiro fazendo pavimento de concreto do que fazer pavimento asfáltico. Tá? Essa conta está sempre ali, né? Uma conta interna, obviamente, né? De cada empresa tem seus custos e seus índices e vai calcular, mas eu não tenho dúvida que hoje a gente tem, até pelas características aí do concreto envolvido, da pavimentação como um todo, que você vai ter um valor agregado maior, né? Um lucro maior trabalhando com pavimento rígido ao invés do pavimento flexível. E também a gente não está falando assim, né, de reverter todo o mercado. Claro que não. Mas a gente pegou o dado ali do Paraná para 0,2%. Se a gente chegasse a 2%, por exemplo, já é né, um grande número, né, quanto Rodrigo? de volume Para que a gente já está falando. Um passo inicial, né, já é uma também grande acho coisa, que, né? De passo em passo aí, sem dúvida nenhuma. De 1 em 1%, né? Nós vamos... Com certeza. Muito bem, para fechar então, só para puxando aí para a parte técnica, tem uma questão aqui também de Santa Catarina, do litoral. O traço de concreto tem algum detalhe especial para essa aplicação?
O concreto, especificamente, ele é um concreto que vai ter uma resistência um pouco maior. Então, quem vai definir isso é o projetista do pavimento, que normalmente, pelos métodos que a gente tem aí conhecidos, ele vai partir de um 4,5 MPa tração na flexão até um 5,5. Dificilmente ele vai fugir muito disso. A gente não está muito acostumado, né, a trabalhar com tração na flexão nas centrais e nas obras, mas se a gente converter isso numa conta rápida, né, vai variar de região para região, mas nós estamos falando ali de um concreto a compressão de 30 a 40 MPa, algo próximo nessa variação. Depende do agregado, do cimento que eu tiver disponível, né? Isso já é um concreto que sai um pouquinho daquela curva normal que a gente trabalha no dia a dia, né? Dos 20, 25 MPa, 18 MPa, que são os concretos de valor agregado menor e que entram, onde entra pesado aquela disputa de preço no mercado, né? Que traz todo mundo para baixo e que não agrega valor para o produto. E essa diferenciação pode ser um potencial muito grande aí de valorização das próprias concreteiras, né, com o oferecimento de um produto diferenciado. Um outro aspecto, o concreto permeável, né, vai entrar como uma solução interessante, tem um valor agregado. Concretos coloridos, né, que a gente quase não explora aqui no Brasil, mas no México eu vi muita coisa bacana com concreto colorido. Deixa eu lembrar que a Supremo CS tem cimento branco para a produção Sem desses dúvida. concretos coloridos, né? É importantíssimo, né, Sem porque se dúvida colocar alguma. o pigmento no cimento convencional, ele dá uma dificultada. No cimento branco ele fica muito mais evidente, né? Então a gente tem todos esse potencial de agregar valor através desses produtos que vão ser oferecidos para essas soluções, né? Muito bem. Bom, eu comentei que nós íamos fechar, mas chegou agora aqui a última questão do Gilmar, lá do Rio Grande do Sul, pelo que eu entendi, né, Gilmar? Onde ele pergunta sobre a deformação do pavimento por ser rígido. Ele cita um exemplo aqui numa rodovia no Rio Grande do Sul, 118, onde houve movimentação e foi utilizado o asfalto para arrumar. Mas aí, eu acho que, Alex, eu já vi você falando disso, né? E aí vai muito de encontro para qualquer solução de pavimentação, né? Mas continue. Então, o pavimento de concreto ele não sofre deformação, como eu coloquei antes. O que pode ter acontecido, e é o caso da 118, né? Por alguma questão ali relativa ou a um dimensionamento que não foi adequado ao processo, ou a uma execução que foi de alguma forma prejudicada, ou mesmo a um aumento do tráfego ao longo dos anos que não estava previsto para aquela via, gerou uma série de fatores ali que impactaram no concreto. O concreto é rígido, ele não aguenta a um esforço de cisalhamento, de quebra. Então, numa situação como ali da 118, em alguns casos, provavelmente você teve algum dano na base do pavimento que gerou movimentação e fez com que essas placas quebrassem. E aí, o mau hábito do pessoal de ir lá e cobrir tudo isso com asfalto. Por que mau hábito? Porque o dano está lá, na fundação. Então você vai cobrir com asfalto e aquilo ali vai durar um pouco tempo e vai continuar dando problema porque não foi arrumado e não foi corrigido aquele problema principal. Não se tratou a doença, se tratou o sintoma, né? Preciso tratar a doença. A doença é lá na minha fundação, então tem que tratar, arrumar a fundação e refazer o pavimento de concreto da forma adequada. Esse seria o procedimento mais correto aí nesse caso. Mas focando no contexto que ele colocou, o pavimento rígido não tem deformação. Então ele não vai fazer trilho de roda, por exemplo, num corredor de ônibus ou numa via que tem um tráfego mais pesado. E aí não vai gerar todos aqueles impeditivos que ocasionam demora no tráfego, né? Uma região portuária, por exemplo, que você tem um tráfego muito lento normalmente por causa da situação do pavimento no entorno, que não aguenta aquela carga toda. E aí você, com o pavimento rígido, não sofrendo deformação, você vai ter uma fluidez maior desse tráfego. Muito bem, muito bem. Gilmar, obrigado. Gilmar é de Tubarão, me informou aqui, em Santa Catarina. Obrigado. Bom, agradecer à BCP, ao Alex, Rodrigo, a todos vocês também que estiveram conosco nesse período. Muito obrigado. Esperamos vê-los em breve. É o primeiro evento de muitos que pretendemos fazer. Então, agradecemos, a Suprema agradece e contem conosco. Reforçando, estamos à disposição
né, ABCP, Supremo, para apoiar a qualquer um de vocês que tenha alguma oportunidade ou que enxergue alguma oportunidade na sua região, para juntos, né, transformarmos os nossos pavimentos em pavimentos de concreto.